Você acha que o jornalismo sobre crimes reais aqui no Brasil é pouco valorizado ou muito diferente dos Estados Unidos? Eu não acho que é pouco valorizado mais no Brasil, mas nos Estados Unidos é bem mais. O brasileiro ele tem um complexo de vira-lata que ele acha assim, tá dando palco para criminoso. Eu vou gastar dinheiro com o livro de Suzane, que matou os pais. Mas aí passa um Dahmer na Netflix, é o cara a coisa mais assistida. Então. Então ele consome os criminosos de fora. Ele se sente à vontade de consumir os criminosos, Ted Bundy. Consome, mas é quando chega por daqui, eles ficam cheios de dedos. Tipo, não, vamos... A gente tem que consumir... As pessoas não sabem consumir livros de crimes reais. Essa ideia de que tá dando palco para criminoso é a coisa mais equivocada que eu já vi no mundo. Tu tem que comprar um livro e ler um livro desse tentando trazer isso para perto de você. Sim. Sabe? Tu tem que entender os motivos. A Suzane, ela não é um extraterrestre. A Suzane, ela frequentava os restaurantes, melhores faculdades. Tinha acesso a tudo. A tudo e, tipo... Sabe aquela coisa assim? Nossa, tu fica... o fulano matou Beltrano. Ai, jura? Tu leva um susto? Mas a pessoa vive na mesma bolha que você. Sim, só uma análise social. Sim. Né? A Flor de Lis era uma ex-deputada, uma deputada federal. Tem noção do que é Você isso? podia ter votado nela. Mas vou te falar, Né? é nesse ponto que eu concordo com o fato, por exemplo, do Guilherme não ter podido fazer um livro. Porque eu acho que o livro tem que ser ou um olhar neutro de fora, porque ali ele estaria se vangloriando e colhendo louros e frutos de um crime que ele cometeu, usando a vida da vítima como história para contar. Então, mas aí tu parte do pressuposto de que quem tá lendo não tem capacidade de passar esse filtro. Não, mas pagou para ele. Deu dinheiro para ele da história que ele mesmo causou. Olha, é polêmico, é bem polêmico. Porque tem uma coisa assim, o criminoso, ele sai da cadeia com uma mão na frente e outra atrás. E ele é vítima de preconceito, ninguém dá emprego, ele tem dificuldade de se reinserir à sociedade. Ponto. Eu não estou defendendo nada, eu estou dando fatos. Ponto. Os criminosos, eles geram lucros para alguém. Eles geram. As pessoas trabalham em cima da história deles. É um seriado, é um livro, é um documentário, enfim. É um canal que ele abre no YouTube lá, enfim. Ele tem... As pessoas estão ganhando em cima dele. A pergunta polêmica é que eu não vou responder. E ele não merece ganhar em cima da história se os outros estão ganhando, da história dele? Mas aí eu vou responder a sua pergunta polêmica com o comentário que estava rolando aqui agora há pouco. Você falou assim, que se tivessem lido o que de fato aconteceu, não teriam 2 filmes. Então, pelo que de fato aconteceu, ele não tem que publicar nada, porque não existe a versão dele, existe o fato. Não existe a versão dele sobre o que aconteceu. Não, é assim. É diferente. O que é versão pra mim? No caso da Suzane. Mataram os pais da Suzane. Se eles não fossem réus confessos e a Suzane dissesse quem matou foi ele e ele dissesse quem matou foi ela, nós temos 2 versões. Aí vale 2 filmes. Porque eles estão se culpando ali. Mas isso não existe, porque eles são réus confessos. O que tem de versão ali, o que eu acho muito pequeno é ele me convenceu a matar. Não, ela que me convenceu a matar. Desculpa. Vocês são 3 assassinos e cada um tem uma participação muito clara no crime. Tu é executora e tu é mandante. Ponto. Não tem, é muito fraco essa coisa. Porque não é o convencimento que faz alguém matar alguém. Então, eu sustento isso. Essa tese de quem convenceu quem é muito pequeno. Porque a materialidade do crime é concreta. O Mas Daniel do outro pegou... também é exato também o que aconteceu. De qual? Do Guilherme e da Paula. Sim, sim. É exato também. Também se Sim, sabe o que aconteceu sim. ali. Então também essa pequena dúvida de qualquer motivo que ele possa alegar que tenha tido ou não é muito pequeno também para dar a ele. Quer dizer, agora também ninguém vai dar mais nada para ele. Então, mas tu sabe que uma coisa que... Aí a gente vai bater nessa questão... Já aproveitar que alguém comparou do Brasil e dos Estados Unidos, é o seguinte. Nos Estados Unidos, os livros escritos pelos criminosos são sucesso de vendas. E eles estão fazendo um negócio lá que começou a fazer aqui no Brasil. Vocês olham na Netflix, tem um seriado
É um documentário. Ele não tem nenhuma cena de atores. É tudo os próprios personagens. Chama Amanda Knox. Amanda Knox é uma americana que foi fazer um intercâmbio na Itália. Lá ela se envolveu no crime e foi acusada de ter matado a colega de quarto dela. O seriado, quando abre, já é ela... Eu achava até que era uma atriz, porque, sabe, era uma mulher bonita, toda maquiada, toda produzida, num fundo, assim, num cenário. Ela diz assim, olha, eu fui... Não com essas palavras, que eu não lembro agora como ela diz, mas ela fala assim, olha, eu sou Amanda Knox, não sei o quê, ela resume um pouquinho da história dela. Eu fui julgada e condenada pelo que eu sou e não pelo que eu fiz. Porque o que acontece com aqueles crimes que viram novela, que aí tu investiga a vida dela e descobre que ela fazia trisal, descobre que ela gostava de transar com homem negro porque o negro tem um pênis grande. Aí eles começam a criminalizar ela com essas características como se isso fosse crime. Só que só tem a versão dela. Não tem ali, sabe? E mostra, inclusive, quando vem gente de fora falando, parece um jornalista que cobriu o caso... Que aí fala, você descobriu isso dela, mas isso é verdade? Ela fala, olha, eu não sei se é verdade. Como é que você publicou isso? É porque era isso que os leitores queriam ler. Ou seja, coisas que inclusive favorecem ela, quando demonizaram ela para essas questões sexuais. E é um sucesso, gente. Se for fazer isso com o Guilherme de Pádua aqui, as pessoas vão achincalhar. Mas aí isso lá eles assistem. A Elise Matsunaga, o documentário dela na Netflix, também é ela. Você vai dar a sua versão pro caso e... Tá claro que é a sua versão? Tá claro. Pensa o seguinte, olha, num tribunal de júri, tu tem a defesa e a acusação. Inclusive, ali é tudo paritário. O tempo que um tem, o outro tem. Tu consome os dois. Só que, por que tu vai, mesmo que ele seja um réu confesso, por que tu vai tirar... o tempo de um... Porque poderia ser, se tu já confessou, não precisa nem tu vir aqui te defender, mas por que tu tem? Porque tu tem que manter a paridade. Tu precisa saber o que o criminoso fez. Se tu precisa saber o que o criminoso fez num tribunal, se tu vê um seriado na Netflix lá, americana, fazendo sucesso, que é um criminoso falando, tu vê um Dahmer da vida, em que o cara cometia uns crimes horrendos, mas tu olha o seriado, tu fica morrendo de pena dele, porque tu vê todo o passado dele, que a mãe nunca pegou no colo, que o pai que ensinou ele a dissecar os animais, tu te comove. E por que quando vem um Guilherme de Pádua, esse direito dele é negado? Talvez... Eu vou te falar, eu acho, inclusive, que quer lançar... Eu acho que tem muito a ver, inclusive, com essa liberdade de expressão. O que é a liberdade de expressão? Liberdade de expressão é que eu tenho um microfone para falar, que ao vivo eu falo o que eu quiser. Não tá aqui esse microfone ligado ao vivo, eu falo o que eu quiser. Mas eu sou responsável pelo que eu tô falando. Se eu cometer um crime aqui, eu sou punido por esse crime. Isso, para mim, é liberdade de expressão. Sim. Agora... O Guilherme de Pádua, quer dizer que as pessoas têm direito a fazer um documentário sobre ele, negando o direito dele de se manifestar? Tem. É porque aquilo ali é privado. No meu seriado eu boto o que eu quiser, se eu não quiser eu não ponho, beleza. Mas tu não pode impedir ele que tenha o dele, que ele vá lá, abra um canal no YouTube e conte que ele fez, que ele publique um livro. O que tu pode fazer é, tá esse livro lá e diz assim, olha, esse livro é uma versão dele, tu lê se quiser. Do jeito que eles proíbem, fica parecendo que as pessoas estão obrigando as outras pessoas a lerem. Não, lê se quiser. Talvez a diferença desse crime para outros crimes seja o fato de que continuaram agindo, né? Continuaram espizinhando, continuaram as fotos das meninas, indo atrás das pessoas que trabalharam com ela, botando a menina no curso do melhor amigo da Dani. Essas coisas todas que... a fala da Glória, inclusive, é uma coisa que me pega muito no seriado, que ela fala assim, não param de matar a minha filha. Então, eu acho que... O que tem de mais... desculpa. Não, eu só ia falar que isso que você tinha falado lá, que quando a pessoa tá presa, que fala assim, primeiro você lida com o que você fez, assume o que você fez e me diz como você sente sobre isso, pra gente começar a conversar. E eu sinto que neles não tem isso, sabe? Não tem esse tipo assim, nossa, de fato me arrependo, de fato é um... Porque continua espizinhando, principalmente ela, continua espizinhando, continua fazendo coisa meio que pra provocar, botando o nome da menina, sabe? Umas coisas que não... Olha, em relação a esse caso, eu acho o seguinte, ele é um caso muito peculiar, porque primeiro que era uma novela, numa época em que a novela era o principal produto que o brasileiro consumia quando se falava em entretenimento. Sim. E era uma atriz que estava em ascensão, ele era um galã da novela, ela era filha da... Tu tem todos os elementos, inclusive
de folhetim para aquele caso explodir. Quando o caso ele explode com elementos de folhetim, tu tem um vilão, tu tem a mocinha e tu coloca esse nessa caixinha, tu coloca esse na caixinha e acabou. Eu acho que o desdobramento dessa história faz com que o brasileiro ele tenha esse ranço